ao céu. Poderoso é como um trovão.
daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm, que os fazem clamar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem clamar santo? Tudo que queremos essa noite, olhar a tua face, olhar nos teus olhos de amor. Tudo que queremos, olhar a tua face, olhar por teus olhos de amor. É tudo que queremos nessa noite. É tudo que nós queremos, Deus. É olhar para Ti, é olhar nos Teus olhos e ver o amor refletindo nos Teus olhos, ver o amor refletindo na Tua face, o Teu amor que nos constrange, Deus. Tu nos amou sem pedir nada em troca. Oh Jesus, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou, que se entregou por mim, que fez tudo, sem pedir nada. Foi por amor, foi por amor. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar. Tira as escamas dos meus olhos para que eu possa te ver. Abra os meus olhos
para que eu possa te ver, ver como tu me amas, olhar para ti, Jesus, olhar para ti, Jesus, olhar para ti, Jesus. Aleluia. Adoramos teu nome, Senhor. Obrigado, Deus querido, pelo privilégio de estarmos essa noite aqui, Deus, em tua presença. Obrigado, Deus, pelo privilégio que tu nos concede, Senhor. E que nós possamos ter entendimento a cada vez mais, Deus, desse tempo precioso na comunhão contigo e com a tua igreja, Senhor. Obrigado, Deus querido, porque nossos dias tu tem levantado, Deus, em nosso meio pessoas sedentas, famintas verdadeiramente por ti, Deus, que não se deixam levar pelas circunstâncias, não se deixam levar, Deus, pelas coisas, mas por aquilo que tu tens para elas, Senhor Deus. Obrigado pelos irmãos e irmãs que estão aqui presentes essa noite, Deus, que eu creio que são esse tipo de pessoas sedentas, famintas, Deus, que acima de tudo e de todas as coisas estão aqui na comunhão contigo, Deus, e um com o outro para celebrar e adorar o teu nome. Obrigado, Senhor Deus, nós te celebramos e adoramos a ti, Deus, por esse tão grande privilégio que tu tens nos concedido, Senhor. Amém? Aleluia. Vamos dar um tempinho nas crianças aí, os papais cuidem delas aí para não ficarem gritando, amém? Os irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, poderão apresentar ao Senhor nesse momento. Amém, queridos? Aleluia. Pai, abençoa cada filho, cada filha tua, Deus, que com alegria tem devolvido a ti, Deus, a porção que é tua através dos seus dízimos, das suas ofertas. Que tu possa, Deus, como Deus supridor, o grande Yahvé Jireh, Deus provedor, continuar suprindo todas as suas necessidades, Pai. E como diz na tua palavra, eles possam ver que o Senhor é bom, que o Senhor supre todas as suas necessidades, Deus. Assim, Deus querido, eu oro e os abençoo e te agradeço por esses irmãos e irmãs fiéis a ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Feriado. Creio que os irmãos já oraram pelo nosso Brasil. Orei bastante, clamei bastante, chorei bastante. Me prostrei bastante diante do Senhor para Deus abençoar o nosso amado Brasil. Amém, queridos? Glória a Deus. Semana eu estava assistindo uma reportagem e me chamou a atenção, e ontem, aliás, hoje de novo, e me levou assim a trazer essa palavra para vocês essa noite. A reportagem circular de um rapaz jovem que começou querendo ser jogador de futebol até os 17 anos, não sei se os irmãos viram ou não, e é um acidente de moto, ele teve que amputar a perna, perdeu a perna. Daí ele disse, puxa, agora o que eu devo fazer? Vou ter que recomeçar toda a minha vida. E ele então entrou para natação, ficou 2 anos na natação e aí viu que não ia dar certo a natação, fez Paralímpico e tal, Paralimpíadas. Ele desistiu da natação e agora está correndo, parece que é 200, 400 metros e agora alinhou. Parece que agora está indo para fora do Brasil para pegar ali um tempo devido para ele então depois correr as Paralimpíadas. E isso me chamou a atenção, o que tem a ver com a gente, com a nossa vida. Mas ele falou uma palavra que me chamou a atenção e por isso eu quero falar nessa noite. Recomeço. Ele teve que recomeçar na sua vida 2 ou 3 vezes. Partir do ponto zero e recomeçar de novo. E às vezes, então eu fico pensando que na nossa vida,
nós temos que recomeçar algumas coisas, parar do ponto, chegar ponto zero e recomeçar. E às vezes a gente tem dificuldade de ver nosso orgulho, nossa soberba e tal, muitas coisas, nossa teimosia muitas vezes, continuamos persistindo e continuamos errando e continuamos falhando, continuamos tendo prejuízos, ao invés de recomeçar de novo. Então a vida, às vezes a gente na vida tem projetos, eu tinha projetos, já falei aqui várias vezes. Às vezes os projetos não correm como a gente planeja, como nós planejamos. E aí eu sou obrigado a recomeçar de novo, do zero. Mas eu tenho que ter essa sensibilidade, essa humildade para entender que eu tenho que recomeçar. Vamos começar do zero, amém? É do zero. E muitas vezes isso é desencorajador. A gente fica desencorajado, a gente tem vontade de desistir, a gente tem vontade de parar, ficar, né? Que nos desencoraja a gente recomeçar do zero. A gente fica mais pronto para desistir do que para recomeçar. Será que só aconteceu isso comigo? Mas uma das coisas que eu tenho entendido assim, amados, que a graça de Deus, ela me impediu, particularmente para mim, ela me impediu de eu desistir. A graça de Deus, ela me motivou para me recomeçar. E quando nós então entendemos e nos prostramos diante do Senhor e entendemos que nós precisamos recomeçar, então a graça de Deus é que nos motiva, a graça de Deus que nos leva. É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda, porque Ele sabe a situação em que nós nos encontramos. Quer ver uma coisa? Quando eu me converti, eu tive que recomeçar tudo de novo. Meus conceitos, preconceitos, a minha forma de ser, de agir. Houve um novo recomeço na minha vida, não é isso, amados? Não aconteceu com você? Eu me converti, eu tive que dar uma volta, não de 360, de 180. Recomeçar tudo de novo. Então, para mim foi difícil, não é fácil não a gente recomeçar, às vezes a gente julga pessoas, se converteu, mas continua o mesmo, mas é difícil esse recomeço de uma vida cristã, genuína e sincera, não é fácil. É um recomeço, uma nova forma de ver as coisas, uma nova forma de ver a vida, de ter entendimento das coisas. É um recomeço que agora eu tenho como cristão, eu tenho que mudar agora meus conceitos, tenho que mudar algumas coisas, porque eu não posso ir de encontro ao que a Bíblia fala. Eu não posso quebrar princípios estabelecidos por Deus. Então, amados, é um recomeço. Então eu tive que recomeçar na minha vida como filho de Deus. E nós todos, eu creio que todos nós tivemos um recomeço. Quem se converteu depois também. E para mim seguir os princípios bíblicos, para mim seguir a Deus, seguir a vontade do Espírito Santo na minha vida, eu tenho que ter esse recomeço. Eu tenho que entender isso, querido. Se eu não entender, então vai ficar ruim para o meu lado. Então não houve realmente uma mudança. Então os contratempos, eles vêm. Em todo recomeço de qualquer história, vem os contratempos, vem a adversidade, vem as lutas, vem as tempestades. Na maioria das pessoas, às vezes ali, nesse momento que a gente tem que compreender, algumas vezes, a gente no recomeço parece que a nossa história está sendo recontada. E a gente só tem que discernir se está sendo recontada a minha história ou é o Espírito que está me levando nessa nova história, nesse novo recomeço da minha vida. Então, de repente, o que eu quero dizer para você nessa noite, que de repente você esteja nesse momento, né, nesse lugar de recomeço. De repente você tenha que parar um pouquinho, rever a sua vida e recomeçar tudo de novo. Deixa eu dizer para você, não tenha medo. É o primeiro, algo assim que eu tenho que entender no meu coração. Não tenha medo, se eu tenho convicção de quem eu sou, de quem habita em mim, de quem eu sou filho. Então, queridos ou filha, eu não tenho medo de recomeço. Porque uma das maiores empecilhos da vida de uma pessoa é o medo. Do recomeço é o medo. Então nós sabemos se
Deus, Ele está comigo, como a gente sabe, a gente compreende, Ele habita em nós, então eu posso recomeçar tudo do zero, porque eu sei que Ele está comigo. Eu, principalmente, estou recomeçando com Ele. Isso é importante entender, queridos. Eu estou recomeçando com Ele. Eu estou partindo do zero com Ele. Não é minha vontade, não é meu desejo de muitas coisas, então é com Ele. Então Ele vai me direcionar nesse novo recomeço. Às vezes a gente conversa com muitas pessoas, às vezes pessoas são abusadas aí na infância ou adolescência, sei lá. Outros são traídos também, tem acontecido muito no nosso dia de hoje. De repente alguém que você ama morreu. Alguém que você ama tenha te abandonado, te deixado, te rejeitado. Ou alguém até de uma forma destruiu teus sonhos, destruiu aquilo que você estava querendo construir, desconstruiu o que você estava construindo. Mas assim mesmo tem um novo recomeço. Não importa a situação, não importa o que aconteceu, tem um novo recomeço. De repente você tenha desistido, já tenha desistido de recomeçar. De repente até aconteceu comigo, creio que acontece com alguns e tem acontecido. E eu creio que vai acontecer muito mais no nosso meio. Nós desistir de alguma coisa por amor ao Senhor. Preste atenção, querido. E aí a gente fica pensando, puxa, eu tenho que desistir disso para recomeçar com o Senhor, mas é por amor a Ele. E Ele está fazendo isso nos nossos dias de hoje, está chamando vidas, pessoas, homens e mulheres, jovens, aí amados, que têm um amor tanto por Ele, que pode desistir da sua vontade, do seu querer, e para recomeçar novamente com Ele. É isso que Ele está nos chamando, eu creio que Ele está chamando e vai chamar muito mais os seus filhos nos nossos dias de hoje, em relação a isso. Então, às vezes, eu desisti do meu sonho que eu tinha, por amor a Ele, para o chamado ministerial que Ele tinha para mim. De repente, você desistiu de um sonho para um chamado de missões, ou para outro chamado ministerial, ou sei lá o que, queridos. E aí parece que fica tudo ruído à nossa volta, porque nós abandonamos, nós deixamos, e aí, amados? Ou de repente eu desisti, eu mesmo particularmente tenho estragado tudo, a culpa é minha, e agora? Eu tenho que recomeçar. Tenho que reconhecer que eu errei. Essa é uma das coisas também, amados, que nós precisamos compreender. O nosso orgulho não faz que nós reconheçamos que muitas vezes nós estamos mais errados do que certo. Nós nos movemos mais na vontade da carne do que na vontade de Deus ou do Espírito. E aí sofremos as consequências e queremos achar um bode expiatório. Queremos achar alguém para colocar como culpado assim, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Então deixa eu dizer para você, mesmo que você tenha perdido tudo. Então uma das coisas, quero dizer para você e com convicção, Deus continua com você. Amém, querido? Esse é um ponto que eu já falei antes, estou trazendo de novo, porque é o ponto principal para mim, para meu recomeço, é eu entender, eu compreender que Deus, Ele está comigo. Aleluia, queridos. Ele está comigo, Ele não vai me deixar. Nesse novo recomeço, eu sei que vou recomeçar com Ele. Ele está me chamando para esse novo recomeço na minha vida. É maior que tudo e todas as coisas que eu possa ter na minha vida. É o Senhor estar comigo. A gente vê na Bíblia que quando Deus diz a alguém, eu estou contigo. Você vai vencer, você vai prevalecer nas lutas, nas batalhas. Mas por quê, amado? Porque aquela pessoa vai, porque aquele homem vai? Não, amados. É porque Deus está com ele. Aleluia. Então, quando nós reconhecemos isso também, Deus está comigo. Eu preciso recomeçar na minha vida algo que ficou parado, estagnado, que eu deixei. Então eu preciso entender que Deus, Ele está comigo. Ele é maior que qualquer outra coisa que existe na minha vida. Maior é Deus é acima de todas as coisas. Ele é maior do que tudo e se Ele está comigo, então não tem problema. Não importa o recomeço, eu vou vencer. Eu vou recomeçar.
Não importa o roubo, não importa o que aconteceu contigo, absolutamente nada. Tá? Então, se você desobedeceu a Deus, até, amados, às vezes a gente desobedece a Deus. Não, então, para mim também, eu tenho que parar. Se, poxa, eu desobedeci a Deus, então eu tenho que voltar a recomeçar a obedecer a Deus. Então a gente vai seguindo dessa forma, dessa maneira, e a gente entrando na Bíblia, e hoje eu meditando um pouco, eu vi que tem muitos recomeços na Bíblia, tem várias histórias de recomeço na Bíblia, amados. Pessoas que muitas vezes foram obrigadas a recomeçar. Quer ver uma delas, querido? Raabe, a prostituta. Todos os irmãos conhecem, lá em Juízes 6, todos conhecem, Josué 6, perdão, todos conhecem a história dela. Raabe, ela escondeu os israelitas que haviam sido enviados para a terra prometida, ali para espionar a terra prometida. E a cidade de Jericó, ela foi destruída. Josué, os irmãos conhecem a história, estou resumindo bem. Josué poupou a casa de Raabe, né, por ela ter ali abençoado, guardado, ali protegidos os homens ali de Israel. Mas ela e a sua família, de repente, se encontraram em um lugar totalmente novo. Você já imaginou assim, querido? Ela vem, ela é uma gentia, ela é ali de Jericó, ela não é uma hebreia, e de repente agora o povo dela todo morre, vamos dizer assim, e ela agora passa a viver num lugar diferente, agora ela tem uma transformação. Agora ela já não é mais prostituta Raabe, agora ela está recomeçando uma vida nova em meio ao povo judeu, com costumes, maneiras, tudo diferente, cultura totalmente diferente dela. Um povo totalmente novo. Se parou para ver desse lado assim, queridos? Então não é fácil às vezes que a gente fala, a gente comenta, a gente diz... principalmente, vamos usar assim, missões, às vezes o pessoal sai daqui do Rio Grande do Sul, eles vão para outro estado, vão para outro país até. Aqui o choque de cultura que dá, uma cultura diferente, uma cultura nova, é totalmente diferente, e às vezes a gente não entende, às vezes algumas maneiras desses missionários. Às vezes eu quando saio daqui do Brasil e subo lá para o Nordeste, eu sinto uma cultura, já sinto a nossa cultura gaúcha diferente ali do nordestino, eu já sinto diferença, então imagine. Agora fique imaginando, queridos, mas isso tem que acontecer. Vou usar a cultura, esse choque de cultura, às vezes tem que acontecer na nossa vida para a gente recomeçar algo novo que Deus tem para nós. Às vezes até de igreja, a gente troca de igreja, eu sei, tem irmãos aqui que têm trocado de igreja, eu sei isso também é até um choque às vezes. São sistemas, são visão, são muitas coisas diferentes um dos outros, uma igreja da outra, então eles têm que se aculturar de novo, é um choque, a gente tem que entender, às vezes essas pessoas que vêm, estão se congregando com a gente, esses últimos dias está vindo muitas pessoas, voltando a congregar, mesmo que já estiveram aqui, eles novamente é novo, parece que não, mas é novo, é tudo novo. É um recomeço. E Deus, ele entende essas coisas. E Deus está falando. Deus está dizendo aqui para Raabe, esse recomeço. Eu entendo que esse recomeço de Raabe é uma nova chance que Deus está dando para ela. Aleluia. Você entendeu, querido? Muitas vezes... esse recomeço que Deus está nos dando, que Deus está nos permitindo, é uma chance que Ele está nos dando para que a gente cumpra o propósito que Ele tem para a nossa vida. E você se dê bem também. Não estou falando só na área espiritual, ministerial, não é nada disso, estou falando também em todas as áreas da tua vida. Porque aqui Raabe, ela mudou de cultura aqui para outra área, então Deus deu uma segunda chance para ela. Mas uma das coisas que eu percebo assim, amados, que Raabe, ao decorrer do tempo, ela perdeu tudo, amados. No processo, às vezes, do recomeço, nós perdemos muita coisa. Que para nós é valorizado, que nós valorizamos, mas às vezes para Deus não é, querido. É isso, nesse novo recomeço, é que eu tenho que entender. Aquilo, amado, nesse processo do recomeço,
Se eu tenho que entender que nem tudo aquilo que eu acho que é bom para mim é aquilo que Deus deseja, é aquilo que Deus tem de bom para nós. E esse é o grande problema nesse processo, é eu renunciar àquilo que eu acho que é bom para mim. Amém? Então, Raabe aqui, queridos, a gente fica vendo essa nova chance que ela recebeu, nesse processo longo que ela tinha de se aculturar, ela perdeu tudo que tinha, porque ela tinha que recomeçar. Perdeu ali a cidade, perdeu o povo, perdeu ali a casa que ela tinha também. Ela perdeu tudo, queridos. Então é nesse processo que nós vamos entendendo que quando Deus ele tem um recomeço para nós, quando nós queremos recomeçar, guarde isso que eu tenho. Nesse processo do recomeço, tem algumas coisas que não é útil para nós mais, que a gente vem trazendo, que nós precisamos deixar. Amém? A outra pessoa que eu vejo aqui, amados, de recomeço é Ruth. Os irmãos também conhecem conhece a história de Ruth. O marido dela morreu. Não é ela. É isso que estou aqui. O marido dela morreu. Ela atravessou uma dor, atravessou luto, atravessou problemas financeiros. Foi obrigada a recomeçar do zero também. Aonde, queridos? Também numa nova terra. Ruth, capítulo 1, verso 6, você vê aí. Então a gente vê que ela também precisou de um recomeço. E se casou com um novo marido também. Então, queridos, a gente fica vendo, entendendo esses processos de Deus. Ela era viúva, então ela podia casar, não tinha problema nenhum. Então, queridos, às vezes a gente fica olhando algumas coisas e a gente vê que a gente, no recomeço, preste bem atenção, no recomeço, nesse processo de recomeço, eu estou frisando bastante isso, a gente vai perder algumas coisas. A gente perde algo, queridos. Então aqui também a própria Ruth perdeu o marido ali, perdeu o lugar, foi terra nova de novo, mas houve um recomeço para a vida dela e Deus abençoou a vida dela. Deus guardou, Deus esteve com ela, Deus sustentou, Deus ali... Os irmãos conhecem a história de Ruth. Então também a gente fica vendo, amados, que em todos esses processos de recomeço, então a gente, amados, tem que abrir mão de alguma coisa que a gente traz muitas vezes, que são cargas, que são fardos, que não nos acrescentem nada. Que ao contrário, em vez de nos trazer alívio, só traz peso. Tá bom? Outra pessoa que eu vejo aqui também, amados, é Neemias. Neemias, os irmãos conhecem Neemias, ele teve ali uma tarefa. Ele foi chamado por Deus para reconstruir os muros caídos ali de Jerusalém. Os irmãos conhecem também a história. Eu peguei histórias bem conhecidas para os irmãos se inteirarem bem do assunto. Então, amado, ele enfrentou também muitas batalhas. Uma das coisas que, deixa eu abrir um parênteses aqui, principalmente de Neemias. Neemias, amados, no recomeço dos muros ali da cidade de Jerusalém, uma das maiores lutas que ele teve foi espirituais. E muitas vezes, amados, a nossa luta, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades. A nossa luta é espiritual. E muitas vezes, queridos, o que vai nos impedir, queridos, para o nosso recomeço da nossa vida, são esses ataques espirituais que vêm de todos os lados. E às vezes a gente não entende, não espera, não vê, não sabe, mas todos os lados vem, querido. E a gente fica vendo aqui essa batalha espiritual de Jeremias. Então ali aqueles que estavam com ele se voltaram contra ele. Então os irmãos conhecem bem a história, Sambalate, Tobias, e ali vai muita gente se revoltando, muita gente ali tentando desconstruir aquilo que, amados, que ele estava construindo através de uma direção de Deus. E é isso que eu quero dizer para você, querido. A batalha espiritual, ela quer desconstruir aquilo que Deus está construindo no recomeço que Ele tem para você. Então a gente tem que ter esse entendimento na nossa vida, querido. Por isso que eu estou dizendo, a gente precisa ser um pouco mais espirituais do que racionais e do que carnais. Então, amados, então a gente vai entendendo esses princípios de Deus, vamos entendendo que quando vamos recomeçar, tem lutas espirituais que a gente não vê,
os nossos olhos físicos não veem, porque é espiritual, mas eu tenho que estar no Espírito para compreender, para discernir essas lutas, esses inimigos espirituais que estão vindo contra mim. Nesse novo recomeço que tenho. E é isso que aconteceu aqui, amados, com Neemias. Mas é que ele enfrentou essas batalhas, os irmãos sabem. Mas uma das coisas que eu vejo, ele estava firmado, estribado em Deus. Porque Deus chamou ele para reconstruir. Amado, quando Deus nos chama para nós reconstruirmos, nós sabemos em quem está conosco. Aleluia. Novamente eu posso usar aqui a graça de Deus. A presença de Deus estava com Neemias. E quando Deus nos chama para nosso recomeço da nossa vida, do ponto zero, a graça dele nos basta. A graça dele nos sustenta. A graça dele nos fortalece. A graça dele nos leva, nos direciona e nos leva ao ponto que ele tem e que ele deseja para nós, amados. A graça de Deus foi que levou Neemias a completar a tarefa. A gente pode ficar vendo aqui, queridos. Pode ser que em Raabe, em Ruth, também Neemias, é a graça, nada mais do que a graça. A graça de Deus que levou ele a cumprir a tarefa. E você vai cumprir o propósito, a tarefa que Deus tem para você, é através da graça. Ela vai nos levar. Outra pessoa aqui, mas eu estou correndo aqui porque... Então, a outra pessoa aqui que eu vejo, amados, do Velho Testamento, é Jacó. Jacó me chamou muita atenção hoje, liberou muitas coisas para mim aqui, mas eu quero só aqui entrar dentro desse assunto sobre recomeço. Mas eu estava vendo aqui, estudando Jacó de novo, lendo Jacó. Então ele trabalhou, os irmãos sabem que ele serviu, ele trabalhou para o tio dele, Labão, ali durante 7 anos, pelo direito de se casar com o amor do seu coração, o amor da sua vida, Raquel. É isso? Amém. Então a gente fica vendo aqui, queridos, ele queria recomeçar a sua vida conjugal, recomeçar a sua vida familiar com Raquel. E ele foi enganado. Trabalhou 7 anos, de fio a pavio, como tem o nosso ditado popular aqui. Trabalhou de fio a pavio durante 7 anos. Chegou na noite ali do casamento de núpcias, o pai Labão empurrou outra para ele lá. Foi enganado, ele enganou. Labão enganou ele com a irmã de Raquel, deu Lia para ele. Então, querido, não quero entrar aqui no mérito de questão sobre enganado, enganador, sobre Jacó, sobre o nome, que os irmãos já sabem de cor, então, mas só quero falar nesse assunto aqui, amado. Mas o que me chama a atenção aqui é que ele teve que recomeçar mais 7 anos. Isso parece injustiça, né? O cara trabalha 7 anos para casar com a menina, trabalha. Aí de repente ele é enganado. Aí ele tem que voltar a recomeçar de novo, do zero. Está entendendo, amados? Mas ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito, ele tinha algo no coração dele, ele amava Raquel. Ele queria Raquel. Amém, amados? Quando Deus coloca algo dentro de nós, amados, o amor é maior do que tudo e do que todas as coisas. De todo e qualquer engano, de todo qualquer sofisma, de todo qualquer, amados, roubo, qualquer coisa. Quando Deus coloca algo dentro de nós, a gente queima por aquilo. Traduzindo aqui para espiritualizando o assunto. Então, queridos, ele disse, eu quero Raquel, é ela que eu quero, estou queimando por ela, meu coração queima por ela, não tem problema em trabalhar mais 7 anos. Vou recomeçar de novo, trabalhou outros 7 anos. Lá em Gênesis 29 fala sobre esse assunto. Não trouxe um versículo chave, mas então, querido, a gente fica entendendo, compreendendo. Essas coisas que Deus faz, o recomeço tem um processo. Mas eu tenho que estar estribado, tenho que estar firmado, meus olhos têm que estar fixos nesse novo recomeço que Deus me deu. De repente você tem que recomeçar de novo algo na sua vida, algo na sua vida espiritual, algo de repente até no seu relacionamento conjugal, algo até dentro da sua família. Querido, a graça vai te levar.
De repente nós paramos, estagnamos. E Deus está nos chamando, é tempo de recomeço. É tempo de ver as coisas como Deus vê, queridos. É tempo de nós ampliarmos a nossa visão. Deixa eu dizer uma coisa, que chega de materialismo, chega de naturalismo, materialismo, naturalismo. Chega, queridos. Vamos agora partir para as coisas espirituais que Deus está nos chamando. Deus está chamando a sua igreja nesse tempo novo, recomeço, queridos. Eu vejo, entendo assim de uma forma espiritual, que até então, até Malaquias tinha algo, e depois de Malaquias tinha um recomeço. Deus recomeçou novamente a história com Jesus, querido. Ali houve um novo recomeço de Deus, e nós sabemos que Jesus estava encarregado para esse recomeço de Deus, para trazer novamente os filhos de Israel, ali a presença dele. Houve, amados, consequências, houve guerra, lutas espirituais de todas as formas. Os irmãos estão entendendo isso, mas Jesus, ele via as coisas de uma forma espiritual. Ele olhava com as coisas espirituais, às vezes é muito materialista, a gente olha muitas coisas naturais, amados. Eu estou dizendo, mas a Bíblia fala sobre isso também, muito sobre esses assuntos assim, amados. Para nós olharmos as coisas de uma forma mais espiritual. Olhar a essência das coisas, não é consequência, é causa. Quando eu estou com dor de cabeça, queridos, alguma coisa do meu corpo aqui não está bem, ou é estômago, ou é a minha coluna, ou algo parecido, sei lá, alguma coisa não está bem, então aqui é consequência. Mas qual é a causa? Nós precisamos ser uma igreja, mas precisamos ser filhos espirituais para saber a causa das coisas, a essência das coisas. E isso requer um novo recomeço na nossa vida. E Jesus, ele estava entendendo isso. Eu estou indo para as ovelhas perdidas entre o povo de Israel. Estava recomeçando, estava resgatando, estava trazendo, amados. Outra pessoa que a gente vê no Novo Testamento agora, os irmãos dizer que eu fiquei só no Velho. Novo Testamento tem muitos outros exemplos também no Novo Testamento, mas tem alguém que me chama muita atenção, um cara chamado Saulo de Tarso, que perseguia a igreja do Senhor Jesus. Cara extremamente religioso, vamos dizer, dentro da época a gente vê ali a biografia dele, um cara correto, um cara assim no sentido ali religioso, um cara que amava a Deus, querido, ele achando-se que amava a Deus. Mas ele teve um novo recomeço, ele teve que recomeçar do zero, Betinho. Para Deus cumprir o propósito que tinha na vida dele, ele tinha que começar do zero. Então, amados, às vezes Deus está nos chamando para nós entendermos essa vida espiritual que nós temos em espírito, para recomeçar aquilo que Deus tem. Então, Saulo, a gente vê Saulo de Tarso aqui, ele perseguia a igreja. Quando ele aceitou Jesus, vamos dizer, quando ele reconheceu Jesus como Senhor, ali na estrada de Damasco, quando ele diz, Senhor, que queres de mim? Ele estava dizendo, quando ele fala Senhor, amados, do grego, ele está se entregando literalmente, está aceitando a Jesus como Senhor e como Salvador da vida dele. Então ele entrega ali a vida dele ao Senhor Jesus. Ele perdeu, amado, não sei se vocês conhecem a história de Saulo. Se vocês não conhecem, leiam a história de Saulo. Tem um livro que chama Paulo o Apóstolo, fala a história dele todo, de John Pollock, uma coisa assim, o autor. Então a gente lê sobre isso, sobre a vida dele. Quando conheceu Cristo, amados, ele perdeu todos os seus títulos de reconhecimento. Eu tenho o título disso, eu sou judeu dos judeus, eu sou isso, eu sou aquilo, Ele perdeu todos os títulos dele, querido. Deixa eu dizer para você, amado, quando Deus nos chama para um novo recomeço na nossa vida, não interessa título nenhum para Ele. Eu sou pastor, sou presbítero, sou apóstolo. Isso não interessa para Ele, querido. Não interessa também a vida religiosa. Deus não quer religiosos, Deus quer cristãos. Deus quer homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que sabe discernir nesses tempos aquilo que está por vir. Então Paulo, ele teve esse encontro ali com o Senhor Jesus, e agora? Todos os títulos que ele tinha de reconhecimento se foi.
agora de caçador ele passou a ser caçado. Não foi? Ele era preso, apedrejado, ele estava ali correndo morte em todo momento da sua vida, de caçador virou caçado. Por quê, amados? Porque tinha um recomeço na vida dele. Deus tinha um propósito na vida de Saulo de Tarso. Inclusive, até o próprio nome dele foi trocado de Saulo para Paulo. Aleluia, amados. Porque ele teve que recomeçar. Quando nós reconhecemos, amados, perdão, queridos, nós vamos perder alguma coisa que os nossos títulos vão embora. Nosso reconhecimento muitas vezes vai embora, queridos. E às vezes nós somos julgados, condenados, apontados por pessoas, somos caçados, muitas vezes, porque vamos recomeçar, porque Deus nos chamou para um propósito. Aleluia, Deus nos chamou para algo, tem algo para a nossa vida. Mudou o nome dele de Saulo para Paulo, transformou. Ele disse que isso, amados, tudo que ele tinha, ele considerou como perda do maior de conhecer a Cristo. Isso nada era para ele, reconhecer o que título, que nada era para ele, queridos. Isso nada me importa. Meu maior título, meu maior prazer, o maior lucro que eu tenho é conhecer a Jesus Cristo. Filipenses 3:8, ele diz sobre isso, amados. Então ele reconhece. E se você vai ver, se você lê a Bíblia, se você entende um pouquinho assim da Bíblia, queridos, o apóstolo Paulo escreveu 2/3 do Novo Testamento. As cartas todas são dele. 2/3 do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Então Deus tinha um propósito, um recomeço. Ele perdeu títulos, perdeu tudo que ele achava que tinha valor. E ele disse, não, meu maior valor é Jesus Cristo crucificado. Esse é meu valor. Esse é o meu maior valor. É o que está faltando para nós, queridos. É reconhecermos que o nosso maior valor está na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós precisamos compreender nos nossos dias de hoje. Se nós compreendemos, então nós vamos caminhando bem. Então, como ele escreveu esses 2/3 da carta ali do Novo Testamento, tem João Marcos também. João Marcos, ele abandonou ali a primeira missão com Barnabé e Saulo. De repente, por questões pessoais, ele abandonou. Os irmãos podem ver lá em Atos capítulo 15, ele abandonou a missão, ele estava em missão, estava fazendo missões. Estava Paulo, Barnabé, estava ali, estavam indo, amados. João Marcos estava com ele, de repente, as coisas, não sei o que, os afazeres, ele abandonou, ele deixou. Deixa eu dizer para você, não tem problema se você abandonou um chamado que Deus tinha para você. De repente você deixou o propósito que Deus tinha. Deus te alinhou numa direção e você parou, estagnou, não se moveu mais, está parado ou está parada. Isso aconteceu com João Marcos. Ele saiu para resolver as questões pessoais. De repente, por coisas pessoais, você desistiu do propósito, do recomeço que Deus tinha para você. E às vezes, por nossos problemas pessoais, nós deixamos de lado o propósito de Deus para a nossa vida. Nós valorizamos mais os nossos propósitos do que os propósitos de Deus. E isso está cheio na igreja, queridos. Está cheio, porque temos medo do novo, temos medo de nos movermos em Deus. Mas uma das coisas que eu vejo, entendo, queridos, que pela graça de Deus, João Marcos, depois ele volta. Em 2 Timóteo 4:11, Paulo diz que considera ele útil para o ministério. Manda bem João Marcos comigo de novo, traz ele de volta, que ele é muito útil para o ministério, muito útil para mim. Então houve também um recomeço de João Marcos. Há um recomeço para você nessa noite. Há um recomeço para nós nessa noite, querido. Basta simplesmente eu crer nesse poder da glória e da graça de Deus na minha vida, na nossa vida. É isso que nós precisamos compreender. Não importa o que você enfrentou, não importa o que nós enfrentamos, morte, perda, não importa. De repente nós somos travados, porque como eu falei, tem algo no mundo espiritual que é trabalhar, que é atrapalhar, que é travar o nosso destino profético.
E o inimigo, ele quer, amados, nos travar, ele não quer que a gente avance nosso destino profético que Deus tem para nós. Se você pecou, de repente eu pequei, né? Eu desisti da missão que Deus tinha para mim. Não importa, querido. Não importa o que tenha acontecido com você. Você só simplesmente precisa se arrepender. E confessar seu pecado. E se colocar diante dele. Para recomeçar aquilo que Deus tem para você. A partir dessa noite. Amém, queridos? Nós pensamos sobre isso muito forte. Se eu pequei, eu me arrependo. É uma das coisas hoje que tem sido pregado. Uma coisa para mim, até me perdoem, a minha dureza sobre essa hipergraça para mim é uma teologia do inferno. Me perdoem se eu estou sendo duro, forte demais, mas é uma teologia do inferno essa hipergraça, porque diz que Jesus já fez tudo, não posso pecar, eu posso fazer o que quiser, não preciso me arrepender mais, porque Jesus já pagou o preço. Amados, existe um arrependimento. A mensagem dos apóstolos, a mensagem de João Batista, a mensagem de Jesus era arrependimento. Se não há arrependimento, não há remissão de pecados. Então, amados, eu posso pedir perdão pelo meu pecado. Posso me arrepender de todo o meu coração. E recomeçar uma nova vida, um novo recomeço na minha vida. E acreditando, amados, que através desse pedido de arrependimento, de perdão, Deus tem algo melhor para mim. Deus tem algo melhor para mim ainda, muito melhor, que vai me trazer muito mais alegria e prazer no dia a dia da minha vida. Às vezes nós estamos enfrentando oposição, queridos, e parece meio sutil, mas eu tenho conversado com pessoas, de repente não só aqui da igreja, mas não da igreja, de fora também, tenho conversado com algumas pessoas, e eu tenho visto assim, amado ouvido, escutado a oposição de pessoas. Essa oposição tentando impedir. Quer ver uma das maiores oposição, assim bem sutil e bem escondida, vamos usar assim essa expressão clara, é no meio dos jovens, do adolescente. Eles estão sofrendo uma oposição no colégio, na faculdade, no trabalho, onde eles estão andando, eles estão sofrendo uma oposição muito sutil, coisa assim do inferno mesmo. É deixando os jovens, os adolescentes a pensar, aí questionando a vida cristã, questionando ali a sua vida, aquilo que eles pensam, aquilo que Deus tem para a sua vida. Então existe uma oposição, querido. Às vezes a gente tem oposição dentro de casa e não percebe, por isso que eu falo, nós precisamos, nos nossos dias de hoje, ser mais espirituais, para discernir, amado, esse tipo de oposição que está se levantando. E parece sutil, mas nós temos. De uma forma muito velada, mas temos ainda. Outros são claras, mas outras veladas. Mas nós precisamos, amado, insistir na vontade de Deus. Devemos entender, insistir, Deus, a tua graça me enche, a tua graça me dirige. Deus, não sou eu que luto, que nem Senaqueribe, lá o exército de Senaqueribe, é tu que lutas por mim. Tempo de Ezequias, fica tranquilo, pode deixar que eu luto por vocês. Não importa os adversários, não importa quantos sejam, mas é eu que luto por vocês. É claro, amados, que a gente tem que entender que Jesus falou, não quebrando o princípio das palavras, não é, volto de novo, não é amaldiçoando pessoas, não é julgando pessoas, é orando pelos nossos opositores e pelos nossos inimigos. Parece uma utopia, mas é isso. O evangelho é esse. Então precisamos ter esse entendimento espiritual para a nossa vida. Jesus mandou que nós orássemos pelos nossos inimigos. Se eu estou errado, eu tenho que corrigir meus erros. Eu não tenho que persistir nos meus erros. Não adianta eu só vir aqui, pegar minha Bíblia, escutar a palavra dia após dia, culto após culto, mas não há mudança, não há um arrependimento e uma transformação. Aí eu estou no mesmo ponto de sempre. Não vai haver um recomeço nunca na minha vida. Então nós podemos recomeçar, queridos. Nós podemos encontrar sentido para aquilo que Deus deseja para nós. Não somente para nossas vidas, mas também sentido para as pessoas que nos cercam. Pessoas que estão nos observando. E isso Deus falou comigo há muitos anos atrás. Que a gente não percebe, mas tem pessoas ao nosso redor
que tem expectativa a nosso respeito? Parece que não, mas tem. Eu fico olhando assim a vida de Davi e de Absalão. Eu creio que Davi tinha expectativa a Absalão. Que a gente vê a Bíblia falando, dá a impressão de que, até de que Davi amava mais Absalão do que os outros. Não era Salomão, era Absalão. E eu creio que Deus tinha expectativa sobre a vida de Absalão. Uma coisa eu dizer para vocês jovens que estão aqui, os pais de vocês têm expectativa a respeito de vocês. Pais, os filhos de vocês têm expectativa a respeito de vocês. Casais, teu cônjuge tem expectativa através de você. E aí está eu viver uma vida, então, amados, plena do Espírito, para que essas pessoas que têm expectativa a meu respeito, a graça de Deus comigo, eu possa abençoá-las. Eu posso abençoar as pessoas que estão comigo. Eu posso abençoar meus pais, meu cônjuge, meus filhos. Amado, não desistindo, entendendo, compreendendo. Encontrando sentido, amados, desse recomeço que Deus está chamando. Aí você é inspiração também. Ali, o pastor Laíra, ali aconteceu isso, um monte de coisa na sua vida, mas ele recomeçou. Uau! Aleluia! Você caiu, você errou, aconteceu alguma coisa, algo diferente aconteceu na sua vida, aí no jovem, no adolescente, no homem, numa mulher, mas ele recomeçou. O que eu estou fazendo com esse meu recomeço, amados? Eu estou incentivando outras pessoas. Eu tenho que ser algo motivador para as pessoas, querido. A minha vida tem que ser isso que Paulo falava. Quando Paulo dizia, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, ele estava dizendo, eu quero resplandecer, eu quero, até outra hora eu vou falar sobre isso, eu quero transfigurar. Quando Moisés ele estava no monte, queridos, duas coisas. Jesus, no monte da transfiguração, e Moisés no monte do Senhor lá. Qual é a diferença dos dois? Vou falar. Jesus, ele está transfigurando a essência dele, a glória dele, a majestade dele. Por isso que impactou ali os discípulos que estavam com ele. Ele transfigurou essa essência, ele resplandeceu a glória dele, que ele era. O que aconteceu com Moisés? Moisés, ele refletiu quem Deus é. Uau! E Deus está nos chamando, amados, no recomeço, para nós também fazer exatamente como Moisés. É refletir aquele que está em nós, querido. Aí as pessoas vão começar a nos observar. Nós estamos refletindo quem nós somos, estamos refletindo quem nós adoramos, nós estamos refletindo ao Senhor. Então muda todas as coisas da nossa vida. Então por isso que Paulo ele está dizendo, eu deixo tudo. Eu deixo tudo por amor a Cristo. Então devo fazer como Paulo, como João Marcos. Deixar as coisas, querido, para ser útil no reino, para resplandecer a glória dele. Eu tenho que deixar muitas vezes, amados. Uma das coisas, não desista. Tenha um novo recomeço essa noite. A Bíblia diz assim, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. É isso que está nos chamando. A Bíblia diz também, queridos, em Jeremias 29, 11, os irmãos conhecem muito bem, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Deus tem um futuro para nós, desse novo recomeço, mas eu tenho que entender, no nossos dias de hoje, o que Isaías falou lá em Isaías 43, versículo 18 e 19, esqueça o que se foi,
Não viva no passado. Veja, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Você não percebe? Uma pergunta. Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Aleluia! Mas eu tenho que me abrir para esse novo, para que ele venha. Eu me renda diante dele, queridos. Para recomeçar aquilo que ele tem. Bom, até hoje eu agi dessa forma, desse jeito. Eu caminhei desse jeito, dessa forma. Mas Deus, não tem um novo recomeço para mim? Não tem algo novo para mim a partir dessa noite? Você tem coragem de perguntar isso a ele? Amém, querido? Fica em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Vai curvando sua cabeça, querido. Vai curvando sua cabeça, vai aí se colocando diante do Senhor nesse momento. Então, como nós ouvimos hoje esse recomeço da nossa vida. Aleluia. Eu não sei aonde você está, em que ponto você está, em que lugar você está. Mas se você está no lugar do recomeço, então é momento de tu dizer, Senhor, a tua graça me basta, eu quero, Senhor. Eu quero recomeçar as minhas atitudes, a minha maneira, isso e aquilo. Não sei, querido, eu não sei. Mas você pode, nessa noite, se você entendeu aquilo que Deus tem, que é para você. Aleluia. Tivemos exemplos aqui do Velho Testamento, do Novo Testamento. Tivemos vários exemplos de recomeços. Aleluia. Bom, até agora eu levei o Evangelho assim, dessa forma. Levando da minha maneira, do meu jeito, do meu querer. Mas a partir dessa noite eu quero recomeçar. Eu quero ser levado pela graça de Deus. Eu sei que a graça dele vai me bastar, ele vai estar comigo. Aleluia. Aleluia. A expectativa a teu respeito, querido. Pessoas estão olhando para você, há uma expectativa. Assim como havia uma expectativa de Davi, ali amados do seu filho. Não decepcione as pessoas que têm expectativa a teu respeito. Absalão, ele decepcionou seu pai. Se você entende que precisa de um novo recomeço na sua vida, saia do seu lugar aí, querido. Vem aqui à frente. Não é para mim, não é para a igreja, não é para pastores, não é para ninguém. É você e o Senhor dizendo, puxa, eu preciso de um recomeço essa noite. Preciso recomeçar. Mas com a tua graça, Deus. Tua graça, tua graça. Santo é o teu nome, Senhor. Espírito Santo, querido e amado. Espírito Santo, querido e amado. Preciso desse recomeço, cheio da tua presença, da tua glória. Tua graça, Deus, tua graça. Aleluia. Chamar os pastores, as pastoras aqui para estar orando com os irmãos, para abençoando, ungindo eles também, clamando, fortalecendo eles, profetizando sobre a vida deles, palavras proféticas. Aleluia. Vamos orando aí, queridos. Em nome de Jesus, profetize com eles. Seja um profeta, uma profetisa essa noite. Pere palavras proféticas. Aleluia. Palavras de unção sobre eles. Eu profetizo a cada uma que está aqui essa noite na frente. O Senhor, a graça de Deus está com vocês. A graça do Todo Onipotente está com vocês. Aleluia. A graça que estava ali em Raabe, a graça que estava em Ruth, a graça que estava em Neemias, em Paulo, em João Marcos. Ei! A mesma graça, o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Ele vai fortalecer vocês, vai renovar vocês. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Erashi Kansolo Vioramam.
Liquete levio rabashi cansono loyon. Aleluia. Aleluia. Recomece. Não tenha medo do recomeço. Não tenha medo de recomeçar. Ei, eis que faço coisa nova. Eis que faço coisa nova. Deus quer fazer coisas novas na tua vida a partir dessa noite. Aleluia. 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 Aleluia, Senhor. Glória a teu nome, Senhor. Exaltado és tu, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis. Vai tocando nessas vidas, Senhor. É, Deus. Envolve eles com a tua graça, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ser mudado por tua face é o meu anseio, é o meu maior prazer. Seja grato por tudo que tens feito em mim. Meu coração tem chorado por ti. Aleluia. Meu coração receba o novo de Deus essa noite. Receba o novo de Deus essa noite. Aleluia. Ser tocado por tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus. Ser mudado por tua face é o meu anseio, é o meu maior anseio. Aleluia. Não se surpreendam, queridos. Algumas coisas novas vão começar a acontecer na sua vida, porque Ele vai providenciar coisas novas. No início pode ser perdas, mas você vai ver que é lucro que Deus está dando para você. São coisas eternas que Deus está te dando, está acrescentando na sua vida. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença, pela tua palavra. Obrigado, Deus querido, pelos teus filhos e as tuas filhas que se chegaram aqui essa noite, Deus. Ouviram a tua palavra e se prostraram diante de ti, Deus, para esse recomeço que tu está dando, Deus, para cada filho e filha tua, Senhor. E eles provarão da tua graça, provarão da tua fidelidade, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu os abençoo e creio, Deus, que tu está fazendo coisas maiores na vida deles, para louvor, glória, honra do teu santo nome. Assim eu oro e os abençoo e te agradeço mais uma vez pelo privilégio de estarmos reunidos aqui, louvando, adorando e recebendo
a tua palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Aleluia. Bem, queridos, glória a Deus. Vamos na graça, na paz do Senhor até domingo. Sábado tem o casamento do João aqui, né? Mas domingo estaremos novamente louvando e adorando o Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus.